Salve, minha gente, tudo certo? Questãozinha FCC para o concurso TRT 4 2022. João e seu amigo foram convidados por um garçom solícito. Transpondo-se o trecho acima para a voz ativa, ou seja, já está te avisando que aquele trecho ali, João Brandão e seu amigo foram convidados, já está te avisando que ele está na voz passiva. Tá? Transpondo-se para a voz ativa, a forma verbal resultante será... Bom, eu vou te mostrar todo o painel, tá? Depois a gente discute a forma verbal. Mas em primeiro lugar, gente, quando a gente fala em vozes verbais, a gente está falando, na verdade, de uma característica do verbo, quando ele se relaciona com o sujeito. Vozes verbais é a flexão que indica qual é o papel do sujeito na frase. Se o sujeito é o agente... E quando é o agente, nós temos a voz ativa, ele pratica a ação. Se o sujeito é o paciente, e aí ele sofre a ação, tá? E a gente chama de voz passiva. E a gente tem até uma forma verbal, uma voz em que o sujeito pratica e sofre, que a gente chama de voz reflexiva, que é o uso do pronome oblíquo, se, principalmente, né? O aluno se cortou. Ele é o agente, mas ele é o paciente também, tá? Então, vozes verbais é isso. E serve até pra gente encontrar melhor o sujeito, né? Parar de achar que o sujeito é só o cara que pratica a ação do verbo. O sujeito pode ser também o cara que sofre, porque se o verbo estiver na voz passiva, o sujeito é o paciente, beleza? O sujeito é o paciente, tá? Então, da ativa pra passiva. O que eu tenho? Normalmente a transposição é essa. O objeto direto da voz ativa vira o sujeito da passiva. O verbo principal da voz ativa vai para o particípio, aquela forma terminada em ado ou ido, e o verbo ser da voz passiva fica com o tempo do verbo da voz ativa. E o sujeito, que era o agente, o sujeito ativo da voz ativa, vira o agente da passiva. Mas aqui a gente vai ter que fazer o caminho contrário. Então eu peguei a frase: João Brandão e o seu amigo foram convidados por um garçom solícito. Primeira coisa, o verbo. O foram convidados, gente, tá concordando com quem? Com o sujeito João Brandão. Olha ali, ó, quem foram convidados? Lembra? Faz essa pergunta, porque ela sempre vai te dar o sujeito. Não interessa se ele é agente, se ele é paciente, tá? Quem foram convidados? E já também te acostuma com essa estrutura de voz passiva aí. Verbo ser, o foram, mais particípio, voz passiva. Quem foram convidados? João Brandão e seu amigo, certo? Esses dois são o que a gente chama de um sujeito paciente. É um sujeito composto, mas é um sujeito paciente. Eles praticaram a ação de convidar ou sofreram a ação de convidar, gente? Eles sofreram a ação de convidar. Então isso aí é voz passiva, tá? E o por um garçom solícito, que tá ali, o termo preposicionado nessa voz passiva é o que a gente chama de o agente da passiva. E a gente vai fazer o caminho invertido desse louco aqui. Então nós vamos transformar o agente da passiva num sujeito agente. Ó, botamos ele no lugar. Um garçom solícito. Quem é o sujeito paciente? Ó, o agente da passiva vai virar o sujeito agente. Quem é o sujeito paciente? Vai virar o objeto da frase na voz ativa, ó, João Brandão e seu amigo. E aí eu gostaria que vocês olhassem para a forma verbal do foram convidados, que me marca quem é a voz passiva, né? O foram convidados está concordando com o sujeito que sofre. Olha essa locução verbal. Verbo ser. Em que tempo está esse verbo ser, gente? Está no pretérito perfeito. Foram convidados. A ação pontual no passado. Beleza? A ação pontual no passado. Se o foram convidados é uma ação pontual no passado, na voz ativa eu vou ter o verbo convidar nesse tempo verbal do verbo ser. Então o foram convidados não é a ideia de ter sido uma vez só? É, né? Olha ali, ó. Ah, ficou objeto direto, né? O foram convidados, a ideia é de um verbo ser, de um verbo numa vez só, de uma ação no passado praticada uma vez só. O que eu vou ter ali, gente? Ó, foram convidados, aquele cara ficou como convidou, para que eu mantenha a relação do tempo. Apareceu como convidou. Um garçom solícito convidou João Brandão e seu amigo. Eu não tô dizendo a mesma coisa nas duas frases, gente. Tô dizendo quem é o agente nas duas frases, que é um garçom solícito. Tô falando sobre quem é o paciente nas duas frases, ou quem são os pacientes, João Brandão e seu amigo. E eu mantive o tempo verbal na reescrita. O foram convidados é um pretérito perfeito, ação pontual.
transpus, ficou convidou. Ação pontual também. O nosso gabarito, gente, realmente é a alternativa E.